Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a candidíase, que ela é mais comum do que a gente possa imaginar. Então 75% das mulheres vão ter aí uma vez na vida a candidíase. E eu vejo muito no consultório. E na verdade, né, esse excesso de fungo, né, da cândida, que gera a candidíase, pode dar não só na parte, né, vaginal ou no pênis, mas também na boca e até mesmo na pele. Então é onde tem, né, a maior parte onde tem mais na parte de mucosas, que é onde ela tem o maior crescimento, tá? Então, por que gera, né? Da onde vem a candidíase, né? O que o nosso corpo deixa propenso aí a ter esse aumento desse fungo? Então, parte de doenças, né? Queda da sua imunologia, né? Então, doenças imunológicas, na gestação, na diabetes. Quem faz muito uso de antibióticos e corticoides, tá? São alguns fatores aí que dão condições aí para um crescimento desse fungo. Além do mais, tem também o excesso do consumo de metais pesados. Isso as pessoas não se dão conta, mas é super importante e é uma das principais causas também aí da candidíase. Então hoje a gente ingere muitos metais pesados, através dos agrotóxicos, através dos industrializados, produtos mesmo de química, né? Então para cabelo, pele, desodorante, poluição, quem fuma. E, né, os mais comuns ali você tem então o cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo. E quando você tem um excesso de metais pesados, você faz com que lá no seu intestino você produza mais muco, porque o muco ele é uma barreira protetora. Então o teu intestino ele produz mais muco a fim de que esses químicos eles não sejam absorvidos pelo seu intestino. Então você aumenta a sua camada de muco no intestino. Só que isso faz com que diminua a oxigenação local. E aí você favorece aí, né, as condições para o maior crescimento de fungos e bactérias patogênicas, tá? Além também dos alimentos, né, que deixam o nosso corpo mais ácido. Então, na nossa flora intestinal, né, o ideal é ela estar mais alcalina. E quando você ingere muita carne vermelha, açúcar, leite, derivados, industrializados, carboidratos simples, né? Então, pão branco, biscoito, todas essas massas brancas, né? Você faz também com que o seu intestino ele fique mais ácido. E ele mais ácido também favorece o crescimento de bactérias patogênicas e também o crescimento do fungo, tá? Então, quando a gente pensa, eu preciso pôr um fim, né, um ponto final na candidíase, você tem que tratar a causa, porque não adianta você tomar remédio, você tomou remédio, controlou ali a proliferação do fungo e mantém os seus hábitos, né, dando condições para ele crescer novamente. Então você vai tomar remédio e logo depois você vai ter novamente a candidíase. Então isso vai, né, entrando sempre em ciclo. Então por isso que a gente sempre tem que tratar a causa. Então o que eu posso fazer também para melhorar, né? Então já pensando nesses fatores que causam a candidíase, o que eu posso fazer no meu dia a dia para pôr um ponto final nisso? Primeiro, avaliar se você tá, né, com o excesso de metais pesados, tá? Então, o ideal não é estar com metais pesados, mas se você principalmente fuma, come muito agrotóxico, mora em uma cidade mais, né, que tem mais poluição, você pode aí estar mesmo com algum desses metais que vão te prejudicar. Então, no consultório eu faço uma avaliação de biorressonância, que eu consigo visualizar os principais metais, então se o corpo está com excesso e a gente faz a neutralização, mas também tem exame de sangue que você pode, né, visualizar se você está aí com algum desses metais em excesso, tá? Evitar os alimentos que deixam teu intestino ácido, né? Então carne vermelha, leite,
açúcares, então todo tipo de doce, e também entra aí os carboidratos simples, né? Pão branco, biscoitos e todos os refinados de uma maneira geral, que isso faz com que você já melhore o pH do seu intestino. E tem alguns alimentos pontuais que são antifúngicos, então é fundamental aí você colocá-los, principalmente na hora de estar, né, tratando o equilíbrio do fungo e das bactérias patogênicas, tá? Então vamos lá. Primeiro, o alho. O alho é um dos melhores antifúngicos que a gente tem. Só que não adianta ser um alho refogado. Tem que ser o alho cru, né? Porque ali ele vai ter o seu princípio ativo, que seria o enxofre e a alicina. Então, o problema de comer o alho é que você pode ficar ali, né, com um bafo de alho e também, você começa a exalar o cheiro de alho. Então, você pode também fazer o uso do óleo de alho, mas daí prensado a frio, tá? Então, ou você come um dente de alho por dia, ou se não, pode fazer o uso da cápsula de alho, tá? O outro também muito importante é o orégano, que tem o timol. O orégano, você também pode fazer o consumo dele da própria erva, né, ali do próprio tempero. Mas aí você tem que colocar aí uma quantidade boa diariamente, tá? Então, por exemplo, uma colher de sobremesa ao longo das refeições. Ou se não, você pode também usar como tintura. E também tem o óleo de orégano, que você também encontra, que também pode ir fazendo o uso dele. Um outro, o terceiro ali também fundamental é o coco, né? O coco ele é mais fácil de consumir. Então você pode usar o coco fresco, tá? Então sempre o coco fresco. Uma dica para o coco não estragar na geladeira é você congelar. Então compra ele, né, já em quadradinhos, e aí congela e aí vai tirando e vai consumindo, tá? Ou se não, o óleo de coco também, tá? O óleo de coco, o coco, esse óleo que tem dentro dele, ele tem, o ácido láurico e o ácido cáprico, que faz a ação de quebrar a parede do fungo. Então isso também ajuda também no equilíbrio da flora, tá? Então o coco é um alimento simples e fácil de estar usando e controlando aí a candidíase, tá? E aí, pensando também nesse controle dessa flora intestinal, você pode usar o probiótico, tá? Ou você compra os industrializados, ou você também pode fazer o uso do kefir ou do kombucha, tá? Então, o kefir e o kombucha você não acha para comprar, então tem que ver quem tem e para te doar, e você vai cuidando dos bichinhos e vai daí consumindo diariamente, tá? E o probiótico, na verdade, ele serve para várias funções importantes, né? Não somente para a questão da candidíase, né? Você tem um aumento da imunidade, entre outras coisas, tá? O própolis, né? O própolis puro, você também tem uma melhora do seu sistema imunológico. Então, 20 gotinhas em água diluído, pode usar usando uma vez ao dia, tá? A clorela, que também aí tem o seu efeito, e puxando ali para algumas ervas, principalmente mais estudada pela medicina chinesa, que ajudam nessa questão do controle ali da candidíase, né? Tratando a causa da candidíase, você tem a unha de gato, o dente de leão, o cardo mariano, o gengibre, a canela, e mais algumas ervas. Então, por exemplo, você pode juntar todas essas e fazer um chá, né? E ir consumindo diariamente, que isso também vai aí auxiliar no fim aí da candidíase. Mas reforço, né? Você tem que tirar o que está causando a candidíase, tá? Então, a questão dos metais pesados, é fundamental você, né, fazer um exame para ver se está com excesso de metais pesados. É fundamental você pensar no ambiente que esse fungo cresce. Então, tirar os alimentos ácidos aí do teu dia a dia. Então, carne vermelha, leites e derivados, açúcares e refinados, tá? E
colocar esses alimentos que combatem o fungo, que são principalmente o alho, o orégano e o óleo de coco. E também, né, aí você pode entrar com a parte de suplementação, que aí, né, você procuraria um profissional para te ajudar. Então eu coloquei algumas ervas que são usadas da medicina chinesa, que são super bacanas, que tem um resultado super positivo, mas tudo é um conjunto, né? Porque você tem que tratar a causa do problema, para não ter que ficar tomando remédio. E você tratando essa causa e tendo depois o controle desses alimentos que tem, né, esse aumento da proliferação dos fungos, você não vai voltar a ter. Só que, claro, se você parar tudo, depois volta com os velhos hábitos, você vai, né, adquirir novamente, né, vai dar condições para esses fungos crescerem e voltar o ciclo vicioso da candidíase. Então, vai você realmente mudar os hábitos. Por isso que sempre num tratamento, a gente não pode pensar, tá, solucionei o problema, agora tá tudo resolvido e não preciso mudar mais nada. Então, você mudando a causa, não só a questão da candidíase, mas a questão de saúde de maneira geral, você vai ter, né, dar condições para o teu metabolismo estar trabalhando muito melhor. Bom, pessoal, espero que essas dicas práticas te ajudem. Aqui, ó, o anticoncepcional, né? O anticoncepcional também, então, um dos medicamentos, né, além de anti-inflamatório, corticoides, o anticoncepcional também tá ali na lista, né, da parte de medicamentos que favorece o crescimento do fungo, tá? Mas muitas mulheres acabam usando mais o anticoncepcional como forma né, de contracepção. Então, você não tem, né, o que fazer. Você vai usar o anticoncepcional. Mas se por acaso você tem daí a questão do fungo, né, essa candidíase por repetição, só veja se você não está com excesso de metais pesados e controle daí, né, a parte alimentar, então com essa questão dos alimentos ácidos, e também vá utilizando mais o coco, o orégano, o alho, para ter né, já combater o fungo, e isso já vai daí ser solucionado, tá bom? Mais dúvidas, qualquer coisa, vocês me deixam um recadinho aqui, tá? Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 8 horas, com dicas especiais aí que eu vou contar o assunto ao longo da semana, certo? Um grande beijo e até quinta-feira que vem.